Vamos lá. Terceira linha, nós temos uma célula, duas células, três células. Nós temos, então, três células dentro dessa terceira linha. Perdão, quatro células, né? Só que aqui tem uma que está vazia justamente para dar um espaço ali que eu vou explicar. Nessa primeira célula, nesse primeiro TD, eu vou ter então aqui, né, uma div, um Superbox iframe aqui, falando então que ele vai receber essa área, né, de 680 por 400. Depois vocês vão entender um pouquinho mais, né, desse réu aqui. Então, quando for aberto esse link, vou explicar de uma vez. Quando for aberto esse link, ele vai ser aberto nessa área, né, num iframe de 680 por 400. Se eu clicar nele aqui, eu ainda não fiz essa página, mas se eu clicar nela, ó, eu já consigo visualizar esse iframe aberto. Ó. Ele não encontrou porque não existe, eu não fiz ainda, mas ele já me mostra essa área. Então, toda vez que tiver essa informação aqui, isso é HTML, hein? Isso aqui vai estar me informando que esse link vai ser aberto nessa área, ok. E esse link é qual? Vai ser uma página de editar trabalho bimestral, que nós não temos também ainda, vai ser feita aqui na sequência. Então, quando eu clicar naquele botão, ele vai me mandar para a página de editar trabalho e eu vou saber qual trabalho é baseado no ID dele. Então, por isso aqui, ele está passando um parâmetro, né, falando que esse parâmetro é o ID do trabalho. Depois, na hora de editar, ele vai justamente receber esse parâmetro. Tá? Então, eu sei que eu estou editando o trabalho X, porque o código que foi passado é do trabalho X. Se eu tiver aqui 1000 linhas com 1000 trabalhos e clicar nesse editar, ele vai saber que são esses dados que eu quero, porque eu estou me baseando no ID daquele trabalho. Quando eu clicar no editado de baixo, vai mudar o ID e ele vai fazer a edição corretamente. Então, isso aqui é básico, né? Essa variável que está sendo passada é justamente o identificador de qual trabalho eu quero editar. Ok. E aqui ele vai também passar uma informação mostrando o código. Mas que código é esse? É o código do professor, tá joia? Quando eu tenho apenas code não foi definido em momento nenhum aqui. Ela vem, como eu falei, do formulário de login, que foi o código de qual professor eu loguei. Então, ele já está buscando aí também o código para poder relacionar aquele trabalho editado àquele professor X. Ok, e aqui o texto, né, que está sendo aí, então, que está recebendo o link, que é editar. Então, essa primeira célula, isso mesmo, esse primeiro TD, corresponde a esse botãozinho de editar. Ok. Na segunda célula, alunos que entregaram este trabalho. Nesse segundo TD, então, eu tenho aqui, ó, vamos verificar esta informação. Que vai ser a mesma coisa, né? Vai ser aqui, então, um campo que me manda para essa página, alunos que entregaram esse trabalho.php, que vai existir depois, que passa também o ID do trabalho, com a mesma instrução aqui de cima, para que eu saiba qual que é, e o texto que recebe o link é esse. A próxima célula é vazia, é só para questão de espaçamento, tá? Para ele pular essa etapa aqui. Ó. Então, eu deixo uma célula vazia, porque eu quis colocar a célula que recebe a lixeirinha, que é o ícone de apagar, lá no final. Então, se você quiser trazer ela mais para antes, é só você não deixar aqui nenhuma célula vazia. Então, aqui é o ícone que vocês já conhecem, que foi muito usado nas anteriores aí, né, de deleta. Então, quando eu clicar nele, aqui ele não me manda para uma página externa, percebam bem, ele me manda para trabalhos bimestrais mesmo, que é essa, só que ele cria uma variável PG e fala que ela recebe excluir. E depois, quando eu quiser testar esse excluir, eu vou ter que falar isso. Quando a minha variável get, porque aqui quando você passa variáveis para uma mesma página, a gente usa o método get. Então, quando a minha variável get PG receber excluir, é porque eu quero fazer exclusão. Então, ele vai buscar essas informações. Aqui ele passa o código, né, do trabalho que vai ser excluído, do professor, e o ID do trabalho que vai ser excluído. Então, são os parâmetros que são passados aí, né, junto com as informações aqui de exclusão. Aqui não tem texto, tem uma imagenzinha que recebe o link, que é aquela imagem da lixeira. Beleza. Então, aqui foi fechado esse while. Né? Toda vez que eu tiver um registro, tiver 1000 registros no banco, ele vai mostrar 1000 linhas iguais àquela que está ali. E aqui abaixo, eu vou explicar na próxima aula, é o código simples aí, né, de exclusão, que foi aquilo que eu acabei de falar. Quando a minha página, a minha variável getPG, receber excluir,
ele executa isso aqui. Ó. Não tem nem necessidade de explicar na próxima, porque é tão simples, vou explicar de uma vez aqui. Aqui ele cria uma variável ID recebendo o ID do trabalho e uma variável código recebendo o código. Né? E aqui eu faço, então, um delete da minha tabela de trabalhos bimestrais, quando o ID receber o valor do ID e o professor receber aquele determinado código. Com isso, ele vai saber, né, qual o trabalho está sendo excluído de qual professor. E aqui ele executa a query aí, né, fazendo essa deleção. Isso aqui é só para atualizar a página. Vamos testar se isso vai funcionar. Ó, se eu clicar aqui então em deletar, ele tem que excluir para mim esse registro e atualizar a página. Como só tem ele vai mostrar nenhum trabalho lançado no sistema. Se eu atualizar aqui, ó, ele tem que apagar daqui. Então, perfeito, está funcionando aí, né, essa nossa primeira página.